Por céus e mares eu andei, vi um poeta e vi um rei, na esperança de saber o que é o amor. Quais são as doenças que mais matam no mundo? Câncer. 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 O câncer ainda. Câncer. Que câncer, acho que depressão tá entre uma delas também, principalmente na nossa geração, assim como um todo. Dentre os tipos de câncer, qual é o que mais afeta a população? Câncer de mama, câncer de útero, de próstata. Principalmente de mama. Para homem, seria mais o câncer de próstata. Câncer de pele, Mama, próstata. Eu acho que o intestino, não leucemia também. Você conhece alguém que já teve câncer? Conheço. Conheço. Sim. Sobrinha neta, neuroblastoma. Conheço 2 pessoas. Eu tive um tio. No caso, tive uma amiga minha. Tem uma amiga de mama também. Eu conheço uma mãe de um amigo meu que teve câncer de mama. O que o câncer muda na relação da pessoa com o próprio corpo? Eu acho que muda de várias formas, porque afeta, né, o visual em si, que é o que as pessoas olham. Começa a se ver de outro jeito, já não vê com o mesmo brilho, né, de antes. Tem algumas visões de que simplesmente ela está se definindo. Então ele vai tirar o seu cabelo, ele vai fazer você ficar mais magro. Então ele vai meio que te deixar meio que recluso, eu acho. O medo é latente, assim. Então, quando você descobre que tem essa doença, eu acho que começa uma guerra interna com você, não só fisicamente, de você entender qual vai ser o tipo de reação que essa doença vai ter no seu corpo, como psicologicamente também. Você acha que a doença une ou afasta as pessoas? Eu acho que une. Afasta principalmente casal. Ela une as pessoas, tipo assim, principalmente da família. Que hoje em dia tá unindo mais. Antigamente eu acho que era mais assustador. Então, se tem algumas pessoas que estão ali para dar apoio, que gostam da pessoa realmente, então vai dar esse apoio e vai estar ali perto dela. Mas infelizmente, se a pessoa é leiga, ela não tem muito conhecimento sobre isso, ela vai acabar se afastando. Se aproxima, na verdade, com muito amor que tem. Mas chega uma hora que ele vai se afastar. E aí é onde mata o paciente aos poucos. Eu acho assim, quando a gente gosta de verdade, a gente vai dar o apoio, a gente vai trazer, vai colocar no colo, vai fazer o possível e o impossível para aquela pessoa ficar bem, pelo menos até ou se curar ou até o fim, até acontecer, entendeu? Qual a primeira coisa que você pensa quando falamos sobre câncer? Vai dar até medo, né? Muito ruim, muito cruel, assim. Desespero. Que é uma coisa horrorosa. Concordo. Tenho medo de chegar na velhice e morrer disso. Né? Já é uma palavra pesada. Mas eu acho que tudo quanto é da doença faz parte da vida, né? A gente vê esse mundo, mas nunca sabe como você vai morrer, como vai acontecer, do que você vai morrer, se é de câncer, se é de coração, se é atropelada, ou se está assim conversando, de repente você cai e não sabe por quê. Nossa, morreu. Mas eu acho que o câncer é mais assustador. Seria o diagnóstico de morte. Ter o diagnóstico de câncer não é uma sentença de morte. Câncer é uma doença que surge de um erro de duplicação do DNA. Todas as nossas células têm o seu material genético DNA e elas passam pelo processo de divisão. À medida que erros se acumulam no processo de divisão das células, o acúmulo desses erros pode gerar uma célula cancerosa. E essa célula cancerosa, ela tem como características alterações que fazem com que ela fique resistente à morte. Quer dizer, ela se prolifera de forma indeterminada, de forma progressiva, gerando assim o câncer. Então, causas são inúmeras causas. Não existe uma causa só para o câncer. A grande maioria dos cânceres não são cânceres hereditários, passados de pai para filho. A grande maioria dos cânceres surgem por alterações que se acumulam no meio ambiente. Então, o prognóstico ele depende do quão avançado a doença está
no momento em que ela é descoberta. O mais comum em mulher é o câncer de mama e no homem é o câncer de próstata. Câncer de pulmão também está entre os mais frequentes. Câncer de intestino, colo retal, do cólon ou do reto, também figura entre os principais. Não existe uma característica individual que faça a pessoa ter um risco maior, né? Exceto aquelas que têm alterações genéticas herdadas. As outras alterações, elas são ambientais e, portanto, dependem do hábito de vida da pessoa. O momento do diagnóstico é um momento que 99% das pessoas não está preparado. Detectar a doença logo, num estadio inicial, porque assim a gente consegue oferecer um tratamento que vai ter a intenção de curar aquela pessoa, seja com cirurgia, com quimioterapia, com radioterapia, com terapias alvo direcionadas, imunoterapia, enfim, a gama de opções de tratamento é muito grande. E essa é a grande chave do sucesso, do tratamento eficaz. A dúvida maior do paciente é: doutor, vou ficar curado do câncer? Eu não posso garantir a cura para nenhum paciente, porque a medicina e a oncologia não são ciências exatas e, por mais que todas as características sejam benéficas, ainda assim pode ocorrer uma recorrência do câncer, uma recidiva do tumor, e a gente sair de uma doença potencialmente curável para uma doença potencialmente incurável. Eu acho que algumas coisas ajudam muito. Uma delas é fé, que ela acredite no processo que ela vai viver e que ela acredite que é possível passar por aquilo bem. A segunda é que essa pessoa tenha apoio das pessoas próximas. E aí, assim, como é que o oncologista lida com isso? E a gente vai, mês a mês, ano a ano, adquirindo cada vez mais a habilidade tanto de conseguir passar uma mensagem clara para o paciente, como também de se blindar um pouco do sofrimento que muitas vezes a gente convive e presencia ao longo da evolução do tratamento dos nossos pacientes. São várias as informações que circulam na internet e que são equivocadas. Por exemplo, vários pacientes já me perguntaram: doutor, é verdade que o paciente que tem câncer não pode comer açúcar? Isso é uma mentira. Micro-ondas não causa câncer. Tem mulher que pergunta se usar desodorante causa câncer de mama, porque o desodorante está na axila. A mensagem que eu quero passar é equilíbrio em tudo. Se eventualmente alguém que nos escuta agora, que nos vê, que nos ouve, estiver passando por essa situação, seja a pessoa mesmo que nos ouve, que nos vê, ou algum familiar, algum amigo e tal, eu acho que é absorver o impacto do diagnóstico que nós citamos aqui, que não é fácil, mas saber que cada vez mais o tratamento evolui, cada vez mais os medicamentos ficam melhores, o tratamento cirúrgico, radioterápico, e isso é igual a aumentar a chance de cura para uma grande parcela das pessoas que recebem o diagnóstico de câncer. Me chamo Ruth Vivaldo Noia, sou psicóloga, psico-oncologista, psicóloga hospitalar e psicóloga clínica. Tem um estigma que traz junto com o nome câncer. Então, quando a gente for pensar, quando a gente fala, tal pessoa está com câncer, todos nós, de alguma forma, a gente diz: nossa, poxa, que pena. As pessoas, elas enfrentam a partir do modo que elas enfrentam qualquer coisa na vida. Porque vida e morte, elas estão lado a lado o tempo todo, desde que a gente nasce, né? E eu trabalho com o que o paciente me traz. Se o paciente quer falar sobre finitude e morte, é com isso que eu vou trabalhar. Então, esse estado de aceitação diante da vida e da morte é muito raro. Quais são os recursos que ele tem e quais são os desejos que ele ainda tem para realizar? Teve uma situação de casamento, a pessoa queria vivenciar o casamento, pois não tinha feito casamento até então, mas ele queria realizar porque ele falou: é o sonho dela se casar comigo. Então ele teve a consciência da própria morte. Ele falou: sei que eu estou morrendo, mas eu quero realizar esse sonho para que ela possa ser uma mulher viúva. O acompanhamento psicológico dá voz para essa dor que não é vista em outro lugar, sabe? Porque dentro de casa está tudo bem, para a sociedade está tudo bem. Ninguém quer parecer frágil para a sociedade. Para mim, pelo menos, foi muito mais denso, muito mais difícil, muito mais doloroso trabalhar a finitude de crianças. A criança, ela
ela não traz muito esse medo da morte ou essa insegurança relacionada ao que ela fez ou deixou de fazer, como muitos adultos trazem. A gente trabalha muito mais o sofrimento familiar. Então a criança, até diante da finitude, ela traz o brincar, ela traz o desenhar, ela traz a pintura, ela traz a cor. E eu já vivi coisas interessantíssimas com pacientes ateus, sim, coisas lindas que eles trouxeram durante a finitude deles. Mas o que eu percebo é quando o paciente tem uma espiritualidade mais evidenciada, o processo dele de fase final de vida se torna mais leve. Eles trazem o medo da morte inicial, assim, no momento em que eles recebem a notícia, eles associam à morte. Eu lembro de uma paciente, uma mulher jovem, assim, 30 e poucos anos, que ela quando ela recebeu o diagnóstico de câncer, o médico disse, você está com câncer, ela falou que saiu do consultório, chegou na calçada lá embaixo e disse, eu vou morrer. Diante do diagnóstico, a maioria dos pacientes pensam dessa forma, estou com câncer, vou morrer. Infelizmente, isso culturalmente está um pouco impregnado na nossa sociedade, né? Então, é claro que é bem comum acontecer num primeiro momento do paciente olhar para a morte, mas para a maioria isso vai se modificando ao longo do tratamento, o que é muito positivo. Bem, muitas mulheres mães, elas trazem um medo de não estarem aqui daqui a pouco para cuidarem de seus filhos. Elas verbalizam isso, elas trazem isso. Outro dia uma paciente falou assim para mim, eu fiquei emocionada porque ela tem uma filha de 4 anos. E ela era aquela mulher que faz tudo em casa, que leva os filhos para a escola, volta, leva no balé, leva no judô, isso aqui. Cuida de tudo em casa. E aí ela falou, eu fiquei emocionada e feliz quando eu vi a minha filha de 4 anos organizando a mochila da escola. E eu pensei, posso morrer. Isso foi impactante para eu ouvir. Eu falei, que consciência é essa dessa mulher que ela está organizando a vida da filha, do filho e do marido para que se ela morrer, tá tudo certo. Então isso também traz uma maturidade para essas mulheres que elas podem seguir. E a vida vai seguir aqui também. Tem muitas pessoas que adoecem e elas se apropriam daquela doença como sendo a única razão daquela vida, né? Então, é importante que a gente vá desmascarando um pouco isso, sabe? Desconstruindo para que a pessoa possa voltar a viver. E outra coisa que eu falo muito sobre os dilemas da vida. A gente tem 2 grandes dilemas na vida, né? Então, são 2 grandes mitos. Um é a morte e o outro é a sexualidade. Então, são fatores que é importante a gente dar espaço para que seja dito, né? Porque pacientes com qualquer doença, pessoas de modo geral, mesmo sem doença, é importante que a gente fale sobre a vida e a morte. É importante que a gente manifeste também a nossa sexualidade, independente se tem uma doença ou não. Então, eu trabalho muito com as minhas pacientes a sexualidade delas, né? Porque o tratamento, por si só, ele modifica os hormônios, então os pacientes perdem um pouco a libido, perdem um pouco o desejo. E a gente fala, na maioria, de pacientes jovens, né, que têm uma vida sexual ativa, ou que tinham uma vida sexual ativa, e de repente isso foi se perdendo. Acho que é importante dizer também que 40% dos homens, dos maridos, eles abandonam as esposas durante o tratamento oncológico. Isso é um dado real. Então, muitas mulheres, às vezes, elas não conseguem cuidar dessa gestão, sabe, do casamento, da forma que elas gostariam, porque elas se sentem culpadas. E elas olham para a sexualidade de uma forma negativa nesse sentido. Por exemplo, quando eu pergunto, você tem vida sexual ativa? Eu tenho, né? Mas como está o seu desejo? Elas dizem, não tenho, o tratamento tira um pouco o desejo, tira a libido. Mas se você não tem desejo, como é que você tem uma vida sexual ativa? E aí a gente trabalha isso. Ninguém aqui está obrigado a nada, né? É importante que você resgate a sua sexualidade de outra forma. Por isso que o acompanhamento psicológico, e se for com alguém que tem especialidade em sexologia, sexualidade, né? Terapeuta sexual ou sexólogo, é importante. Eu sei que hoje, depois do tratamento, depois de tudo que eu vivenciei, eu sou uma pessoa melhor. Oi, eu sou o Bruno, tenho 22 anos, sou estudante de Geografia na Universidade de São Paulo e atualmente trabalho com geoprocessamento e licenciamento ambiental. Eu fui diagnosticado com linfoma de Hodgkin, eu tinha 19 anos, foi dia 13 de junho de 2023.
Atualmente eu continuo no tratamento, continuo acompanhando com o médico, com o hematologista que me diagnosticou, mas hoje eu não tomo mais nenhuma medicação. Fiquei 6 meses fazendo quimioterapia e 1 ano tomando remédios para imunidade e algumas outras complicações que a doença poderia me trazer. Meu diagnóstico foi um negócio meio assustador, assim, porque num dia eu tava bem e no outro meu pescoço amanheceu inchado, tipo, esse meu lado esquerdo aqui do pescoço tava completamente inchado. Mas eu passei o dia normal, assim, eu não sentia nada, só tava inchado, eu realmente achei que tinha sido alguma coisa muscular que eu tinha feito. Aí eu vim pra faculdade, treinei no futsal, tudo, fiz aula, aí eu cheguei em casa e mostrei pra minha mãe é enfermeira, eu falei, olha mãe, aconteceu isso aqui. Aí ela olhou e falou, não, você tem que ir no médico. Aí eu tentei fazer uma telemedicina, a médica olhou e falou, não, você tem que ir num pronto-socorro realmente. Aí no dia seguinte, numa terça-feira, eu fui pro pronto-socorro com a minha mãe e a partir disso eu fiquei internado dessa terça até o sábado seguinte. A faculdade me ajudou bastante a enfrentar a doença porque ocupava minha mente. Eu não ficava muito tempo em casa, aí eu cogitei em trancar a faculdade para fazer o tratamento porque ia ser só 1 semestre, até então das químios. Aí minha mãe olhou e falou, não tranca porque pode ser que aconteça alguma greve, alguma coisa, alguma paralisação e você tenha um tempo a mais para estudar e se tratar. E foi o que aconteceu. Naquele ano teve uma greve aqui na USP, se eu não me engano ficou parado 1 mês e meio. E nesse 1 mês e meio eu consegui fazer 4 a 5 quimioterapias, mais ou menos. Porque o que eu tinha de contato com o câncer propriamente era de uma prima, que a gente foi criança, então tipo era contato de criança. Na minha cabeça a Bia só tava careca e doente, eu não tinha noção da gravidade do que ela tinha. Eu levei muito tranquilo porque eu tinha minha família perto. E em nenhum momento assim eu senti medo realmente da doença, porque o médico que me acompanhou e a equipe médica dele inteira sempre me tranquilizou em relação a isso. Aí quinta-feira à noite minha mãe estava no quarto comigo me acompanhando, aí ela olhou e perguntou, você sabe que pode ser um câncer e que a gente vai ter que tratar isso. Aí eu falei, tá bom, tem muita coisa que eu tenho que fazer além de tomar as medicações e tratar? Ela falou, não, eu falei, então é isso. Tipo, acho que eu não tive em nenhum momento uma surpresa assim, um choque muito grande. Foi tudo muito rápido. Eu acho que eu só fui dar conta do que estava acontecendo na minha 3ª ou 4ª sessão de químio, porque aí foi quando meu cabelo começou a cair e eu senti mais sintomas da químio. Porque eu lembro de um episódio que eu tinha acabado de fazer uma das químios, das sessões, e minha avó me ligou, eu falei com ela normalmente por vídeo, aí ela ligou pra minha mãe e minha mãe estava na cozinha de casa, e eu ouvi. Aí minha avó comenta, nossa Renato, o Bruno tá tão bem, não sei o que, aí minha mãe fala, não mãe, ele só tá mostrando que tá bem pra vocês não ficarem preocupado, mas ele tá lá, tipo, no sofá deitado, porque eu dormi o dia inteiro, era basicamente isso, a resposta do meu corpo e não sentia bem, assim, no corpo. Foi o ano que eu mais recebi primeiro pedaço de bolo. Mas, sim, muita gente tinha medo de perguntar as coisas pra mim e acabavam perguntando pra minha irmã mais velha. A Rebeca acabou sendo um grande suporte pra mim, porque a gente sempre ia pros locais juntos. E ela respondia pra todo mundo que o pessoal tinha medo de me incomodar. Não que, tipo, algum dia eu reclamei disso, porque eu não ligo de falar sobre a doença. Mas muita gente tinha essa preocupação e acabavam perguntando mais pra Rebeca do que pra mim mesmo. Porque muita gente tem o imaginário da doença que é algo muito agressivo, muito, muito complicado de se tratar. Porque realmente é uma doença. Mas é algo que é curável. E se você sabendo respeitar seu corpo e entendendo os momentos que você está vivendo, acho que dá para passar de uma forma mais tranquila, pelo menos. De uma forma não tão agressiva como algumas vezes acontece. E assim, tipo, é falar para aquele Bruno respeitar mais o corpo dele. Entender que é um tratamento muito pesado e muito agressivo. E que, tipo, o seu corpo, uma hora, mano, cansa. Então, nas últimas sessões, por exemplo, eu ficava quase uma semana para tentar sobreviver e recuperar. E voltar a viver, assim, tipo, conseguir comer as coisas normalmente, dormir bem. Então é mais respeitar o próprio corpo, assim, e o tempo de descanso. Que nas primeiras sessões, quando minha família raspou a cabeça. Meu pai raspou a cabeça comigo, meus primos rasparam a cabeça comigo. Teve amigos meus que foram em casa e estavam com a cabeça raspada. Então acho que esse foi o momento mais especial. E teve meu aniversário também, porque foi meu aniversário de 20 anos. Naquele dia São Paulo tava um caos porque acabou a luz. Então meu aniversário foi a luz de velas, literalmente. Então tinha quase 70 pessoas num dia que São Paulo tava um caos dentro de casa, comemorando a minha vida. Então acho que esses 2 momentos foram os mais especiais durante esse tratamento. Vai Corinthians! Meu nome é Mariana Imperatriz Fonseca, e o meu primeiro diagnóstico de câncer de mama foi em agosto de 2017.
Eu tinha 45 anos. Quando eu descobri, foi muito engraçado. Era exame de rotina, então eu fazia anualmente, normalmente as mesmas médicas, por um acaso também. Mas eu fui fazer geral, ultrassom de mama, útero. E a médica, aquele dia, tava meio gripada, chama Flávia ela. E ela tinha falado, eu vou fazer seu ultrassom e vou sair correndo, porque não sei o quê. E eu fiz a mamografia antes do de mama. Daí quando ela foi fazer, ela falou assim, eu vou... Mari, apareceu tem uma imagem que a gente precisa investigar na sua mamografia. Eu preciso achar. Ela tava lá super, até parou de conversar um pouco, tava super cuidadosa, acho que era esse o olhar. Na biópsia, a médica da biópsia que eu tinha feito, já a doutora Larissa, que acabou fazendo minhas 2 biópsias também por um acaso, ela falou, olha, eu vou tentar tirar o máximo possível. Eu olhei com aquela cara, porque tava todo mundo muito preocupado. Era uma questão assim, muito, você já tem algum médico? Quer a sugestão do médico? Ela falou, olha, eu tô tentando tirar o máximo possível. E são filamentinhos, eles vão fragmentando umas coisinhas e ela vai botando num potinho. Eu não podia ir sozinha e eu não tinha contado nada pra ninguém na minha casa. Eu fui com a Lu, que trabalha aqui comigo. E acho que talvez aquela hora que eu tava deitada e que ela falou que a chance era muito grande de ser, eu acho que foi a hora que, tipo, eu escorri uma lágrima, assim, sabe? Minha irmã, também minha irmã e minha mãe, quando eu contei, minha mãe não queria acreditar muito, ela achava que não era nada, sabe? Não vai ser nada. Mas, na verdade, eu já sabia que não tinha um espaço para isso. Mas talvez pela experiência que eu tinha tido com ela, que teve um segundo câncer de mama antes desse meu diagnóstico, era muito claro qual tinha que ser a minha posição. E eu lembro da gente de carro ali pela Rua dos Bancos e ela conversando, e disse, muito chateada, muito difícil. E daí eu falei, mãe, a gente tem 2 opções. Ou a gente vai ficar com pena de você, ou a gente vai fazer o que tem que fazer. Bora fazer o que tem que fazer. Que parece que quando é com a gente se empodera mais, a gente tem um poder maior de entender e de controlar a situação. Quando é com a outra pessoa, a gente não sabe exatamente o que ela tá sentindo, se ela tá com dor, se ela tá aflita, se ela tá com medo. E quando é você tem pelo menos um conhecimento disso. É assim, pra mim era um fato, eu quero fazer a mastectomia bilateral. Nunca pensei em algo menos invasivo, pelo histórico familiar, que enfim, a minha impressão na ocasião, quando eu achava isso, era que era uma coisa mais segura. O que não necessariamente foi verdade. No meu caso, acabou não sendo verdade. Eu não tive um medo da cirurgia. Na verdade, não sei nem dizer se eu pensava em poder ter medo. Porque pra mim, eu tinha um filho que tinha acabado de fazer 7 anos. Então eu não tinha nenhuma opção de poder ter medo ou qualquer coisa do tipo. A vivência que eu tenho do tema é tão de vida. Então nunca foi uma coisa assustadora. E passou super rápido, a cirurgia foi ótima, a reconstrução ficou ótima. Não é um diagnóstico de morte de maneira alguma, mas é não sei se a palavra sentença é pesada, mas olha, você tem sorte, porque agora você vai ter que passar por cuidados ou assim, exames mais frequentes, que é uma sorte no fim, porque tudo que se descobre cedo hoje em dia praticamente tem jeito. Mas eu vou ter que ter essa equipe aí, enfim, essa pessoa me acompanhando. Então, eu tomo um bloqueador de estrogênio e progesterona. E eu descobri que eu estava cansada um dia que eu cheguei em casa e eu bati o carro na hora de entrar na garagem no carro do vizinho que estava estacionado na rua. Então, acho que o segundo diagnóstico foi pior nesse sentido. A mama acabou ficando diferente, porque depois da radioterapia, é como se minha musculatura ficou mais retesada. Então, sei lá, se eu vou jogar tênis, eu consigo sentir, tipo, se eu faço isso, eu consigo sentir a minha mama repuxando. Nada que me impeça de colocar um biquíni. Mas assim, é diferente, já não é mais aquele peito de, putz, tô lindona como se eu tivesse 18 anos. Agora é um peito que ficou um pouquinho mais diferente. Uma coisa engraçada que eu não comentei, quando você opera, a primeira vez que eu operei, todo lugar que você conhece alguém que acabou de operar também, né? Sempre alguém com câncer de mama. E mulher, é assim, quem foi seu médico, quem foi... Você fala, vamos no banheiro, quer ver meu peito? Então assim, tem essa parte que é uma curiosidade mesmo, eu acho. Como que é a cicatriz, como que você ficou... Poxa, tem gente que não consegue fazer, que tem que botar expansor e demora tanto tempo pra reconstruir. Então, no fim, a minha experiência foi boa porque, tipo, eu entrei com peito, eu saí com peito. Era mais tranquilo, embora eu me olhasse no espelho e fosse um peito totalmente diferente. Era um corpo diferente, mas foi muito fácil, assim. Eu tenho muita sorte com isso ainda. Você repensa a sua vida de várias formas. Como você se reinventar, achar uma Mari que também é mulher,
não só a mãe do Fernando, ou a filha da Vera do Zé Luiz, ou a irmã da Meg do Flávio Dudu, ou a amiga de N amigas, enfim, ou na época era a esposa do Luiz, enfim, como você se reinventar nisso, sabe? Essa talvez tenha sido, e como realmente tentar ser coerente com o que você acredita. E talvez uma preocupação muito grande, eu acho que eu sempre tive isso, de que exemplo eu deixaria para o meu filho. Da primeira vez que eu fui operada também, tinha algumas coisas que eu falava assim, poxa, a gente nunca sabe quando é o fim. Mas eu sempre falava, Fê, olha, tem 2 coisas que são super importantes, nunca esquece. Só faz com os outros que você gostaria que fizesse com você mesmo e agradece o que tem e não reclama o que não tem. Talvez algumas coisas... mas eu nunca escrevi uma cartinha, tipo, eu nunca consegui achar uma despedida, porque a gente nunca sabe quando é esse momento, senão a gente vai cansar de fazer despedida o tempo inteiro e tá perdendo o tempo de fazer um encontro. O que é justo ou não? Porque também se eu tinha matado esse lado Mari, mulher, era justo também pro meu marido, enfim. E daí foi muito interessante depois, porque como que também é essa pessoa, talvez depois resolver querer se abrir para outros relacionamentos, como é mostrar o corpo para alguém diferente. E você fica pensando, poxa, será que essa pessoa vai perceber que eu tive câncer? Porque minha irmã brinca, pelo amor de Deus, você não vai conhecer ninguém e vai ficar falando que você teve câncer, porque as pessoas se assustam com isso. E daí eu ficava assim, poxa, será que vai perceber? Será que não vai perceber? Como que vai ser? Como não vai? E daí é engraçado, porque você faz essas perguntas aos 50 e poucos anos como se você tivesse 16. E é muito legal, porque, na verdade, isso quer dizer que a gente sempre tá lá, com 16, com 26, com 36, com 46. Qual é a importância e o valor que a gente dá pro dia de hoje? Olá, eu sou Paulo, tenho 28 anos e descobri sarcoma de Kaposi em outubro de 2024. Que é um sarcoma que se dá em pessoas com imunidade muito baixa ou idosos, e no meu caso se deu por conta da AIDS. O sarcoma de Kaposi foi descoberto por conta de algumas manchas que estavam no corpo, e a partir daí os médicos suspeitaram que fosse algo mais sério, e depois de biópsias e outros exames descobrimos que era um sarcoma de Kaposi. Eu não fiquei tão assustado, porque eu sabia que tinha tratamento, né? Tem tratamento, e hoje pessoas acometidas com HIV têm uma vida normal, assim como qualquer outra, mas o fato do câncer e da sepse atrelado a esse diagnóstico fez com que tivesse sim medo, né? Mas eu acho que o processo de internação e o processo de descoberta e espera de resultado de exames, eu acho que deve ter sido bem mais difícil de lidar. Aí, mais a descoberta ali de um câncer que não tem cura e que deixa marcas no corpo, né? No primeiro momento, eu acho que eu senti mais medo de fazer o exame ali que ia realmente mostrar o que era. Mas quando chegou o resultado, foi na verdade um alívio, né? Mas receber o diagnóstico no dia foi meio que, poxa, então é isso, agora é cuidar, agora é tratar e ter uma vida normal daqui pra frente. Eu tava emagrecendo com muita facilidade, eu tava pesando quase 30 quilos a menos do que eu peso hoje, né? Eu cheguei num estado que eu tava muito magro e isso mexia muito com a minha autoestima, né? Então, desde que eu iniciei o tratamento, o meu sonho, vamos dizer assim, era ficar mais saudável e voltar a ter o corpo que eu tinha antes. Passado todo aí o início do tratamento e recuperando o peso, eu me sinto mais feliz com o meu corpo. Continuo achando o meu corpo bonito e lindo, mesmo depois de tudo que passou. O tratamento ele foi meio que dividido em etapas. Então antes você tem que tratar as doenças oportunistas, né? No meu caso, a pneumonia e a sepse. E depois disso, comecei o tratamento antirretroviral, né? Que é o tratamento que eu faço até hoje e pro resto da vida, né? Até talvez descobrirem uma cura para HIV ou algum tratamento que não demande, né? Tomar um comprimido ou 2 comprimidos todo dia. No mês seguinte, eu iniciei a quimioterapia. O tratamento mais desafiador, era um ciclo aí a cada 21 dias. No início foi bem mais pesado. É uma medicação que te deixa mole, te deixa para baixo, te deixa muito debilitado, vamos dizer assim. Do meio pro fim já estavam
já tava mais fácil de lidar, né? Tava menos difícil, na verdade. Depois aí de 15 sessões, eu já me senti uma pessoa inteiramente saudável. Em alguns momentos do tratamento, eu estava sendo forte demais e não estava me deixando ser frágil. Todos os amigos, ou meu marido, ou as pessoas mais próximas que sabiam, sempre estavam tristes ou às vezes chorando, emocionadas ali, e eu sempre muito forte, né? Até que chegou um momento que a própria psicóloga lá do hospital, ou meu próprio marido falou, olha, você tem que se mostrar um pouco mais frágil, você tem que entender que fragilidade não é uma fraqueza. Ainda tem muito preconceito justamente por ser um assunto que não é um assunto comum. Ainda mais no caso de pessoas, né, LGBT que por muito tempo foram estigmatizadas ou por muito tempo foram vistas como as únicas pessoas portadoras desse tipo de vírus, né, o que é uma mentira. Né? Hoje, o maior número de pessoas que têm HIV ou AIDS no Brasil não são pessoas da comunidade LGBT. São homens héteros. Eu gostaria que o mundo todo entendesse que cada história é uma história. HIV e diabetes ou hipertensão são doenças. Uma pessoa, por exemplo, que não toma o seu remédio para diabetes, esquece de tomar um dia, já tem uma instabilidade ali muito grande. Ou até uma pessoa hipertensa. Já uma pessoa com HIV nem tanto. Ela pode passar ali 1, 2 dias sem tomar medicação, que corre risco do vírus nem voltar a se enrolar novamente no organismo. Mas ainda assim as pessoas elevam o nível aí do HIV para um nível meio que uma sentença, né? Que é uma palavra que eu sei que para que isso aconteça, esse assunto tem que se tornar um assunto comum. E não um assunto que seja um tabu. Um assunto que gere incômodo, um assunto que gere principalmente preconceito. Apesar de ser um assunto que é extremamente importante ser falado e que as pessoas têm de fato que entender que não é uma sentença de morte, que não é o fim do mundo, o mundo ainda não está preparado para entender ou ainda não quer aprender, né, sobre esse tipo de coisa. Hoje, com o avanço da medicina, o tratamento ele mudou muito e é tudo muito diferente lá dos anos 80, quando teve a epidemia de AIDS, né? Então, muita coisa mudou, mas as pessoas não mudaram, né, o pensamento até hoje. Meu nome é Isabelle, eu tenho 20 anos. A minha mãe faleceu de câncer no pulmão, no fígado e nos ossos no dia 16 de setembro de 2025. O diagnóstico ele veio com um exame habitual que a minha mãe fez e o clínico geral pediu para que ela fosse acompanhada no oncologista. E lá a gente fez uma série de exames e a biópsia algum tempo depois, e a gente descobriu que era um câncer, um tumor maligno, e depois de um tempo a gente fez mais uma outra série de exames que aí veio o diagnóstico da metástase, que tinha câncer também, além do pulmão, no fígado e nos ossos. Para mim, não foi tão dolorido como foi para minha mãe, porque, assim, eu via o sofrimento, o desespero dela de receber essa notícia. Era um desespero para toda a família, só que para ela, eu não consigo imaginar qual era o sentimento que ela estava sentindo naquele momento, de perceber que ela não teria mais um tempo de vida. Assim, foi um baque muito grande, porque quando você recebe a notícia do câncer já é muito difícil. E quando você recebe a notícia do câncer e com uma impossibilidade de cura e de tratamento para fazer uma cirurgia, não sei, não tem palavras para descrever. No começo, ela não queria fazer o tratamento. E a minha família, eu, meu pai, a minha irmã, a gente conversou muito com ela, porque a gente realmente queria que ela fizesse o tratamento, só que deixou a par dela realmente decidir o que ela gostaria, porque é a vida dela. Ela deveria escolher se ela ia passar por um tratamento tão difícil ou não. Penso que ela decidiu fazer o tratamento por nós, porque ela queria ter mais tempo com a família dela. Toda a minha família, e eu também, eu não queria deixar ela, dada a situação e o momento, eu não queria de jeito nenhum. Mas ela era a pessoa que mais me incentivava. Ela falava, filha, vai atrás dos seus sonhos. Não fica aqui só porque eu tô mal, porque eu tô doente. Vai atrás, faz o seu futuro.
Porque isso vai ser o meu maior orgulho, se você for atrás dos seus sonhos. Porque o maior orgulho dela era ter uma filha que estava fazendo o curso que queria, na universidade que queria, e que correu atrás dos sonhos, sabe? Então, ela sempre me apoiou muito. E por mais que ela estava passando um momento difícil, eu era a única pessoa que podia ficar em casa com ela. Ela falou que não queria de jeito nenhum que eu ficasse lá, na cidade, que queria que eu fosse embora. Então, mesmo a minha família falando, não, Isa, fica mais tempo. E por mais que eu tenha ficado 1 ano a mais, a vontade de todo mundo, e a minha também, era ficar mais tempo com ela. Eu lembro que ela falava assim, pelo menos eu te vi entrando na faculdade. Mas eu falava, mãe, você vai me ver formar ainda. Especialmente o último ano, a minha mãe estava se sentindo muito mal. Ela não conseguia dormir à noite, ela sempre estava sentindo alguma coisa muito dolorosa. Ela chorava todos os dias. Infelizmente, se tornou algo muito normal no nosso cotidiano. Mas o tratamento sempre era muito difícil. Ela ia chorando. A gente morava em uma cidade, a gente fazia tratamento na outra. Eram 4 horas de viagem com ela chorando. Porque era muito dolorido pra ela, muito mesmo. E aí a gente voltava com ela chorando também. E ela ficava uma semana muito mal. Eu acho que, pra mim, a pior parte foi o tratamento em si e pra ela também. A gente via o sofrimento dela e ela falava, eu não vou fazer mais. Mas no outro mês ela tava lá e fazia. Porque ela tinha muita vontade de viver. Eu acho que se eu fosse falar uma palavra, seria raiva. E assusta muito, sabe? A palavra câncer. E quando eu escuto em qualquer lugar, me dá uma vontade de chorar muito grande. Se é uma palestra, se é um filme, se é uma pessoa falando na rua, me vem um sentimento muito ruim. Uma raiva misturada com medo. Ter uma perspectiva de futuro, do seu futuro, não só da pessoa, é muito difícil. Porque eu tentava não pensar muito em 10 anos pra frente, assim. Porque eu sabia que provavelmente ela não estaria lá. Eu não conseguia ver a minha vida e ainda não consigo ver a minha vida sem ela. Porque quando você tem uma pessoa que você ama muito e você tem essa notícia de que possivelmente você não vai ter ela no seu futuro, eu acho que é muito difícil de você imaginar o seu próprio futuro. Pelo meu luto ser tão recente, eu ainda não consigo dar um significado pra partida dela. Eu ainda sinto que a minha vida não tem sentido sem ela, sabe? Eu vivi por ela por tanto tempo e hoje ela não tá mais aqui. Então eu sinto que não tem muito significado ultimamente. Mas a minha perspectiva de futuro, eu acho que eu não me permitia pensar que um dia, quando eu estivesse mais velha, ou daqui a uns anos, eu estaria sem ela, sabe? Porque eu acho que mesmo com a doença, eu nunca consegui imaginar minha vida sem ela. Ela me deixou uma carta. Ela escreveu assim, acho que tinha uns 3 meses do diagnóstico. E ela deixou uma carta e toda vez que eu sinto assim muita saudade dela, eu leio a carta. Porque era ela, sabe? As palavras e o jeito que tava escrito e a letra dela é muito simbólico, sabe? Toda vez que eu ia pra minha cidade e eu tinha que voltar pra São Paulo, ela sempre me dava um abraço e falava que me amava, me falava muitas coisas bonitas. Eu acho que pra que eu tivesse a recordação, sabe? Então eu sempre lembro dela escutando as músicas que ela gostava, dela cantando Raul Seixas e a música Tente Outra Vez. Então ela cantava assim com muita vontade de viver, porque eu lembro daquela música e me remete muito a ela, porque Tente Outra Vez, com certeza, é exatamente a minha mãe. Tem recordações de quando ela raspou o cabelo pela primeira vez e o barbeiro foi lá na minha casa, raspou o cabelo dela e raspou o dele também. Foi um momento muito lindo, mas que tinha muita dor, porque eu olhava no rostinho dela e dava pra ver, assim, a tristeza dela de estar perdendo algo tão significativo. Porque ela tava passando por uma transição, ela tava com o cabelo liso e ela cortou bem curtinho, ficou
praticamente carequinha, assim. E aí ela fez toda a transição do cabelo cacheado dela. E quando ele tava mais ou menos aqui, a gente recebeu a notícia e ela teve que raspar tudo. Então a gente viu todo o esforço que ela teve naquele momento indo embora por algo que foi tão repentino. Eu não tenho palavras pra expressar, porque foi tão rápido e tão repentino e com uma dor tão grande, tudo de uma vez, que eu não tenho ideia do que ela sentiu. Ela tentava não sair muito na rua, porque ela via um conhecido e as pessoas olhavam pra ela com dó, perguntavam coisas assim, muito estranhas. Eu sentia que ela ficava triste, assim, com determinadas situações. Olharam pra morte dela como um alívio, sabe? Ela foi uma professora muito boa. Uma pessoa, assim, que as pessoas tinham muito carinho. A minha mãe saiu de um lugar de muito sofrimento e teve uma filha e na faculdade ainda. Nossa, passou fome, mesmo com um neném recém-nascido, tava lá, estudava o dia inteiro. E foi uma pessoa tão incrível na vida dela, que mudou, assim, a vida de tanta gente, porque eu sei que ela foi muito querida. É uma professora muito apaixonada pelo trabalho dela, pela vida dela, e a todo momento ela lutou pra estar viva, e ela nunca deixou de ser quem ela era, em momento algum. Diga que a canção está perdida. Tenha fé.